exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Mudança no corpo, no ritmo, na rotina, são bastante comuns. Mas existe uma questão importante que muitas pessoas ainda ignoram. Nem tudo que parece coisa da idade é apenas envelhecimento. E você sabia que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a depressão entre idosos de 60 e 64 anos, essa é a faixa etária com maior prevalência no Brasil? Mas como que ela se manifesta na terceira idade? E quais são os fatores determinantes para esse aumento nessa fase da vida? É sobre isso que a gente conversa agora com o psicólogo Gabriel Franco. Seja muito bem-vindo! Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, viu? Pode se sentar. Quando a gente fala, né, de depressão, de tristeza, eu já acompanhei muito, assim, né, ficava muito com a vovó também, e às vezes ela falava isso pra mim, eu ando me sentindo tão tristinha. Sozinha. Eu acho que envelhecer já é um período, acho que para qualquer pessoa, daquela coisa de amedrontar e ter medo de estar sozinho. Você acha que pode começar aí, de repente? Legal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E falar de um assunto assim que eu adoro, que é o envelhecimento, a pessoa idosa e que tem uma importância cada vez maior dentro da nossa sociedade. Quando a gente fala de envelhecimento, é um processo que gera muito estigma, muita dúvida, muita confusão. Eu sou professor universitário e muitas das vezes eu até coloco para os alunos uma reflexão: por que a gente tem tanto medo de falar ou esconder a idade? Porque a idade é ligada a envelhecimento é ligado a um processo de perda, de descarte, de marginalização. E a gente até cresce escutando, né, o quanto que é feio, que é falta de educação perguntar a idade, porque senão a pessoa é velha, e velho tem a ver com descarte, e lembra de doença, e isso e aquilo. Então são vários estigmas em torno do envelhecimento que acaba causando várias confusões. E quanto a um processo de adoecimento também acontece. Muitas das vezes, aquilo que é natural do processo de envelhecimento acaba mascarando doenças, como, por exemplo, os quadros depressivos, que hoje a gente tem a nível global algumas porcentagens que variam de 10% a 20% de pessoas idosas apresentando quadros depressivos e com uma crescente que também não para. Então, muitas das vezes, a gente confunde aquilo que é natural do envelhecimento, né? Que tem mudanças físicas, motoras, questão de vida social, de papéis sociais, entre outros fatores, mas que acabam mascarando uma depressão que tem por trás. E como que os parentes, as pessoas que estão próximas a esse idoso, os filhos, os amigos, né, até às vezes o cuidador que está ali, né, presente todos os dias com esse idoso, como que a gente pode perceber um sinal de que aquilo ali não está muito legal, o idoso está reclamando muito, está tristinho, como a Abi falou, como que a gente pode reparar nisso? Joia. Ninguém melhor do que os familiares, quem convive de forma mais próxima, para poder identificar mudanças de rotina, perda de interesse em atividades que eram rotineiras e habituais, perda de interesse por hobbies, isolamento social, confusões até em aspectos básicos do nosso dia a dia, né? Então, não só o familiar, mas às vezes alguém que é muito próxima dessa pessoa idosa pode ser um fator protetivo para identificar essas nuances, essas mudanças e perceber, possivelmente começar uma investigação sobre algo errado, o aparecimento de algum quadro patológico, por exemplo. Tá?
isso pode ser causado? Porque eu fiquei pensando agora que você está respondendo, né? Eu falei, ok, mas às vezes a pessoa não está, mas ela fica. Por quê? Porque realmente os filhos começaram a deixar muito de ir na casa. Porque ele realmente começa a se sentir sozinho. Porque começa a se sentir, parece que eu sou alguma coisa que está prejudicando a vida do meu filho, tá dando né? trabalho. Como diria minha avó, um estorvo, né? Esse tipo de coisa. Será que quando você começa a sentir pelo menos isso, às vezes nem está acontecendo, isso também seria uma causa da depressão? Falávamos agora há pouco como que o externo pode perceber e ajudar esse idoso que apresenta um quadro depressivo, por exemplo, mas também é importante, eu entendo que para todas as etapas da vida, que a gente possa fazer o nosso autocuidado observando como que está a minha rotina, como que está a minha vida hoje, né? O que está funcionando, o que não está funcionando, e se tem alguma coisa que não funciona tão bem, por quê? Né? Ter uma atenção com a nossa própria vida é fundamental e no envelhecimento não é diferente. Envelhecimento não é sinônimo de doença. Envelhecimento é um processo normativo, natural, que a gente tem que vivenciar da sua melhor maneira, na sua plenitude. Então, se eu percebo que tem alguma coisa errada, é a hora de ligar aquele sinalzinho de alerta, de me observar mais e possivelmente, se eu não estou dando conta, se aquilo se torna mais presente e recorrente, buscar uma ajuda profissional. Até porque tem diferenças, né? Estamos falando de depressão em pessoas idosas e diferente de outras etapas da vida, de outros públicos, a pessoa idosa ela manifesta de uma maneira um pouco mais particular. Às vezes não é aquele choro sem muito motivo, aquela tristeza exacerbada, mas isso vai se demonstrar através de isolamento social, de perdas de interesses, de irritabilidade. Então também tem as suas particularidades, que inclusive o nosso papo aqui ele é muito bom para que a família possa também se munir de informações e poder observar, né, aquele familiar, aquela pessoa que a gente tem um afeto, que pode estar apresentando algum comportamento um pouco diferente. E doutor, eu quero que você fale pra gente a importância da autonomia do idoso, mesmo diante de alguma limitação, né, para que os próprios parentes consigam enxergar que a autonomia ela é necessária para todos nós, independente da fase. Quando a gente fica doente e perde a nossa autonomia, a gente parece que vai se fechando e algo dentro de nós vai morrendo, né? Como que a gente pode dar para esse idoso uma certa autonomia para que ele possa se sentir feliz, fazer as coisinhas dele, se sentir útil e se sentir feliz? Joia. Pergunta muito boa também, porque mudanças naturais do processo de envelhecimento trazem alterações físicas, motoras, cognitivas, então dos nossos processos mentais e também mudanças a nível de relacionamento humano, a nível social. E muitas das vezes a gente não compensa essas mudanças que acontecem no processo de envelhecimento. Então é importante que a gente fortaleça esse cérebro através de atividades, sejam atividades físicas que também vão gerar um bem-estar a nível de saúde mental, sejam atividades para o fortalecimento cognitivo. Eu sempre gosto de colocar que se a gente fala da necessidade de trabalhar um corpo para fortalecer um tônus muscular, eu preciso trabalhar o meu cérebro para fortalecer esse tônus cognitivo. E da mesma forma, trabalhar as minhas relações para fortalecer os vínculos, os papéis sociais e necessariamente a nossa identidade. Então, como munir essa pessoa para um envelhecimento saudável é colocá-la em contato social, é colocá-la com papéis sociais ativos, com vínculos afetivos, e entender que envelhecimento não é doença. Muitas das vezes, o movimento é contrário. Quem começa a favorecer o envelhecimento patológico é a própria família. Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Os seus avós? Está quietinho, está lá no cantinho dele, vendo o jornal, vendo a missa dele, vendo o programinha dele, fazendo as coisinhas. Então, você tem que dar direito à pessoa ter autonomia com papéis sociais, com atividade física, com vínculos afetivos, com participação em discussões importantes. Muitas das vezes a pessoa idosa ela continua sendo a participante financeira da família, Sim. mas ela não é a participante em termos de decisões importantes.
já não é mais o lugar daquele pai, daquele avô. É mais importante, né? A opinião dela passa a não ser mais importante. Já não Sim. sabe mais, não está entendendo, né? E o quanto que a gente se sente mal quando a gente está presente de corpo físico, mas socialmente a gente se torna irrelevante. A gente é anulado, né? É anulado, exatamente. Então, manter o que qualquer outro ser humano teria em outras etapas da vida é o remédio principal para um envelhecimento saudável. É ter participação, é se sentir pertencente e funcional perante a vida. Porque envelhecimento não é doença, né? E é importante esse apoio da família, e às vezes eu até estava tentando falar isso, né? O que não fazer, né? O que a família não fazer. Porque essa coisa de, meu pai tá lá quietinho, né? Você já começa a deixar a pessoa, minando aquela pessoa, você começa a deixar um capacitismo para ela, né? Não é mais capaz de dirigir sozinho, não consegue mais ir ao supermercado sozinho e você de repente não sabe. Então, que tipo de atitude a gente pode estar fazendo também para que a família perceba como ela está se comportando em relação àquele idoso, né? Será que de repente não seria o fato de eu começar a fazer compra com meus pais, né? Com a minha mãe, levar enfim. Para passear, fazer outras coisas, porque é mais confortável muitas vezes, porque se ele tá quietinho, ele não tá dando trabalho. Porque se você tem que levar para fazer compra, a compra que demoraria meia hora vai demorar uma. Porque vai andar mais devagarzinho. Então, tudo vai ficando diferente. Então, se você tem essa noção de que vai ficar diferente, mas também muito prazeroso ter as pessoas que a gente ama junto com a gente, eu acho que talvez vai ajudando nesse processo que é para todos, né, doutor? Sim, sim. Ter a presença deste familiar idoso nas atividades é fundamental. E entender que a gente dá suporte naquilo que a pessoa necessita ou não dá conta. Até onde ela consegue ir, a gente tem que permitir que ela vá com as próprias pernas, que ela tenha essa autonomia e independência. Um exemplo que eu uso muito também, para vocês terem ideia, como que a nossa sociedade às vezes não entende o envelhecimento, eu acompanho familiares muitas das vezes em consultas médicas. A hora que vai ter alguma orientação final, o médico ou o profissional de saúde olha para mim, fala para ele que ele tem que tomar remédio tal hora, que ele tem que fazer isso. Eu já cheguei até a ser um pouco mais ríspido, pois não, falo para ele está escutando. Está na sua frente, né? Está na sua frente, ele tem uma capacidade de compreensão, eu acredito que melhor caminha e a sua juntos. Por que eu tenho que orientá-lo? Ele não é o meu filho, né? Algumas vezes eu acompanho meu pai, é o contrário, né? E por que a gente tira esse lugar de destaque ou lugar de humanidade daquele ser humano pelo fato de uma pele envelhecida, de um cabelo branco, de uma condição diferente. Que cada vez mais a gente tenta acabar com esses estigmas, inclusive mudando o nosso discurso. Hoje a gente utiliza, em termos jurídicos, em termos sociais, cada vez mais a expressão pessoa idosa no lugar de idoso. Para entender que por trás de uma condição que muitas das vezes ser idoso é o sinônimo de ser velho, de ser descartável, eu tenho um ser humano por trás, que merece respeito, que merece acolhimento e que merece viver tudo que ele pode, como em qualquer outro momento da vida. Eu acrescentaria, não me estendendo, né, que dentro dessas mudanças, um processo que é muito interessante e peculiar da gente analisar é a aposentadoria, por exemplo. A pessoa ela precisa se planejar socialmente e emocionalmente para que ela viva esse processo de reorganização, de reorientação e viva bem. Né? Considerando o quanto que a gente passa investindo, às vezes, em um papel de trabalho, naquilo que a gente faz e vive bem com as pessoas que a gente se relaciona, o envelhecimento ele traz essas mudanças físicas, mas também traz as mudanças a nível de papéis sociais. E se eu não me reorganizo, a hora que isso acontece, muitas das vezes a gente conhece casos da pessoa que adoece, da pessoa que apresenta uma condição de saúde que antes não tinha, que muitas das vezes chega até a finitude, né? Acelera esse processo e acaba morrendo porque não se reorganizou, né? Então, como outras etapas da vida, a gente precisa de planejamento. Sim. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível, viu? Obrigada pela sua reflexão, que a gente possa cuidar, olhar
para os idosos com respeito, com carinho, sabendo que eles têm uma bagagem incrível, muito mais para ensinar para a gente do que a gente para eles, né? Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Muito bom falar sobre o assunto. Lembrando que a gente não tem a certeza que a gente vai envelhecer. A gente tem a certeza que a gente vai morrer. Mas se a gente puder ser agraciado com uma boa saúde, com uma boa vida, puder envelhecer, sim, envelhecer bem, é o que a gente espera, né? Para a gente, para os nossos familiares e para o nosso povo, né? Muito obrigado e um abraço para todos. Obrigada. Que a gente tenha realmente, né, essa possibilidade de envelhecer. Lembrando sempre que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, nós só somos o que somos porque antes tiveram outras pessoas. E essas pessoas fazem parte de nós. Então, o mínimo que elas têm que ser é valorizadas e amadas e cuidadas, né? Afinal de contas, a gente também já foi tão cuidado nessa vida, Sim. né?